Deus, por esse dia, por essa quarta-feira profética. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que esse momento é o momento que eu gostaria que durasse para sempre. Eu estava ali no trabalho hoje e eu entrei no elevador e tinha 2 funcionários do condomínio e o rapaz falou para a moça: que dia hoje? É sexta? Aí a moça falou assim: quem me dera se fosse sextou hoje, nossa. Aí eu falei assim: gente, não faz isso com vocês não, né? A semana tem 7 dias e vocês passam os 7 dias esperando um único dia. Todo mundo, é uma cultura já, né, brasileira aqui. Eu acho que não só no Brasil, mas vamos falar de Brasil, que a gente está aqui, das pessoas falarem assim: ai, quem me dera sexta-feira. Então a pessoa está sempre esperando na sexta-feira, às 5 horas da tarde, o happy hour, as férias, trabalha o ano inteiro esperando as férias, trabalha a semana inteira esperando o fim de semana. Misericórdia, gente. E quando é o bom momento? Qual é o seu melhor momento? O momento que você para e pensa: eu gostaria que esse momento durasse para... Esse é o meu. E eu contei esse testemunho para eles lá. Eles ficaram: ah, verdade, mas as pessoas se perdem, nós nos perdemos esperando sempre algo que está por vir. Mas o que a gente tem de melhor é esse exato momento. É o único momento que você pode fazer alguma coisa. E hoje nós estamos aqui para fazer alguma coisa. Hoje é quarta profética. Eu creio que Deus tem uma palavra profética para nossas vidas. Irmãos, em nome de Jesus, o que está escrito ali no fundo: novo tempo de amar. Glória a Deus. Lugar de... Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você está no lugar de recomeço. Aleluia. Eu estive orando a Deus, irmãos, e eu pedi para Deus falar comigo acerca do tema que tem sido ministrado esse mês, que é cura interior. E eu ouvi as mensagens, mensagem após mensagem, a mensagem que o pastor ministrou, a mensagem que a pastora Raia ministrou, a mensagem que os convidados ministrou, e Deus tem falado grandemente comigo. E eu falei: Senhor, me dá uma fatia desse bolo maravilhoso que o Senhor tem servido para a igreja. E eu comecei a orar e olhar para a vida do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, Ele viveu também diversas situações difíceis, mas Ele venceu todas elas. E como foi dito aqui em algumas das ministrações, não foi só em uma, o Senhor Jesus disse: eu venci o mundo, vós também vencereis. Amém. Eu comecei a orar a Deus e estudar na palavra do Senhor o que Jesus fazia nos momentos difíceis. Amém? Eu comecei a pesquisar na palavra de Deus a estratégia emocional de Cristo, porque as nossas vidas, em tudo a gente precisa de estratégia. Tudo que nós vamos fazer, e Jesus tinha estratégia para tudo. Quando Ele pregava para os discípulos, Ele falava um pouco mais duro. Que palavra é essa, Senhor? Vocês querem ir embora também? Pode ir. Quando Ele pregava para a multidão, Ele usava parábolas. Isso é estratégia. De acordo com o público que ouvia Ele
direcionava de uma maneira diferente. Amém. Quando era para os doutores da lei, era diferente. Ele se assentava em um círculo desde pequeno, com os doutores, e falava. Louvado seja Deus. Então, para tudo Cristo tinha estratégia. Amém. E a vida emocional de Jesus, porque Ele era Deus, mas Ele também era 100% humano. Ali, num corpo físico como eu e você. E Ele foi em tudo experimentado. Então, qual era a estratégia de Jesus? Vamos ler aqui alguns versículos no livro de Lucas, capítulo 22. Aleluia. Lucas capítulo 22, versículo 39. Glória a Deus. Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 22, versículo 39. Amém? Amém. Jesus saiu, como de costume, e foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes: orai, para que não entrai em tentação. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pôs-se de joelhos a orar, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. Em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Amém. Agora eu quero ler é o mesmo texto, só que num ponto de vista diferente, de outro discípulo, Mateus. Amém. Aleluia. Mateus 26. Eu vou ler só o versículo 38, que é Mateus contando para a gente o que ele ouviu da boca de Jesus. Vou ler só o versículo 38. Mateus capítulo 26, versículo 38. Olha só o que Mateus nos conta. Então lhes disse, Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Revelação, O Senhor Jesus passou diversas situações. Nesse momento, Jesus estava triste. Uma tristeza tão profunda que ele chegou a suar sangue. E não foi só gotículas. Eu pesquisei, irmãos, e isso é possível. A pessoa chega num grau de depressão tão profunda que ela soa gotículas e chora sangue. Só que é só gotículas. Mas a Bíblia diz que Jesus escorreu grandes gotas e pingou, chegou a pingar no chão. Jesus estava muito triste, porque ele sabia tudo o que ia acontecer. Jesus, ele sentiu dor emocional, e por diversas vezes ele passou por várias situações. O nosso Senhor Jesus, ele sabia que ia ser traído, ele sabia o que Judas ia fazer, e naquele dia em que ele lavou os pés dos discípulos, ele lavou inclusive o de Judas.
Ele sabia que Pedro ia negá-lo. Ele ainda avisou Pedro o que ia acontecer. Ele sabia de tudo o que ia acontecer. Ele foi rejeitado na cidade natal dele. Ele foi perseguido diversas vezes, assim como eu e você. Tudo aquilo que você passa, você pode ter certeza que o Senhor Jesus passou também. Ele sentiu, Ele sabe o que você está sentindo. Amém? Amém. E qual é a estratégia do Senhor Jesus? E eu orei a Deus, e eu aqui na palavra, lendo essa palavra, não só essa, mas outros versículos, nós vamos ler também. Eu consegui ver, louvado seja Deus. Não estou falando, irmãos, que são os únicos, tá? É aquilo que Deus mostrou para mim hoje. 3 pilares da estratégia emocional de Cristo. Louvado seja Deus. O primeiro deles, Jesus sabia quem Ele era. Aí nós, como humanos, a gente vai falar assim: é claro, é por isso que Ele venceu, porque Ele é Jesus, Ele é Deus. Mas como eu já disse, e como já foi dito aqui, Ele falou que nós vamos vencer assim como Ele venceu. Amém. Amém? Você vai vencer da mesma maneira que Jesus venceu. Se você crê, você pode vencer. Amém. Louvado seja Deus. Então, Jesus sabia quem Ele era e Ele tinha foco. Jesus tinha foco na missão. Jesus tinha foco no propósito. Irmão, foco na missão. Glória a Deus. Procura descobrir em nome de Jesus qual o seu propósito, qual a sua missão na obra de Deus, qual a sua missão no seu trabalho, qual a sua missão na sua casa, com a sua família, qual o seu propósito de vida. Descobrindo isso, foca na missão. Jesus, onde Ele ia, Ele estava 24 horas por dia focado na missão. Quantas horas por dia você tem focado na sua missão? Quantas vezes você para pensar ou para ouvir palavras contrárias que te afastam da sua missão? Quantas coisas você se alimenta que te afasta do foco do seu propósito de vida e da sua missão? Aleluia. Jesus era focado 24 horas por dia. Até quando Ele estava dormindo no barco ali, Ele estava focado na missão. Porque a missão dele ali era que os discípulos fizessem alguma coisa. E Ele dormindo, aí os discípulos, mas você está cochilando aí, o mundo acabando. Ele fala: nossa, até quando vocês vão ficar comigo e não vão aprender? Até dormindo, Jesus estava focado na missão. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: foco na missão. Aleluia. Você quer ter cura interior? Amém. O primeiro passo que Deus me mostrou nesse estudo é foco na missão. Aleluia. Aleluia. Mas durante o processo que você está focado na missão, virão pessoas, virão situações e pessoas que vão tirar você do foco. Virão pensamentos que vão tentar tirar você do foco. E quando você estiver bem forte, em jejum e oração, subindo no monte, o próprio inimigo vai vir até você para tentar tirar o foco da missão. Assim como aconteceu com Jesus. Jesus estava espiritualmente forte, fisicamente fraco.
porque ele estava jejuando e orando no monte. Aí o inimigo vem e ataca naquilo que ele estava sentindo: fome. Se é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Nem só de pão viverá o homem. Por que ele falou isso? Porque ele estava com foco na... A fome dele não era importante. Qual a importância que tem a sua fome? Alguns se levantaram alguma vez e disseram que ele tinha pacto com Beelzebub. Calúnia. E o que ele fez? Ligou? Por quê? Foco na missão. Então Jesus, ele não se importou com a fome, com o cansaço, com a sede, com o que falavam sobre ele, com o que pensavam sobre ele, com o que faziam com ele. Ele não se preocupou com nada disso. Por quê? Porque o foco dele era a missão. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos ler aqui mais alguns versículos aqui em Mateus 16, a partir do versículo 13. Aleluia. Para a gente ver o foco que Jesus tinha na missão. A revelação. Aleluia. As revelações espirituais. Mateus 16, versículo 13. Chegando Jesus na região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos. Jesus perguntou: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, as pessoas estão falando que eu sou quem? Respondeu: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Perguntou ele, Jesus, mais uma vez, cortou. Os discípulos estavam respondendo, Jesus cortou eles no meio do caminho. E vocês, quem diz que eu sou? E então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Então Jesus pergunta: quem que o mundo diz que eu sou? Presta atenção, irmãos, foco na missão. Aleluia. Quem que o mundo diz que eu sou? Como eu disse para vocês, a Bíblia fala que teve um momento que alguns disseram que ele era um demônio, que ele tinha pacto com os demônios. Mas os discípulos começam a responder, talvez temeroso por estar na frente do Senhor Jesus, eles começam a responder só coisa boa, né? Uns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias, outros falam, bajulando Jesus. Jesus corta eles e fala assim: não, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Ou seja, irmãos, Jesus ele estava tão focado na missão, assim como nós devemos estar focados no nosso propósito, na nossa missão, que até mesmo os elogios que vinham para ele não estava nem aí. Ele não queria saber. Ele é Elias. Ele é profeta. Ele é isso, ele é aquilo. Até mesmo quando ele estava lá diante dos seus acusadores, falaram para ele assim: então você está dizendo que é o rei? Aí ele pega e olha assim e fala assim: é você que está falando. Porque Jesus tinha foco na missão. Mas nesses mesmos versículos que nós acabamos de ler, nós encontramos o segundo pilar da estratégia emocional de Jesus. Aí ele pergunta: e vocês? Quem diz que eu sou? Pedro levanta, cheio da autoridade, que depois o próprio Jesus reconhece: bem-aventurado és tu, Pedro, porque o próprio
Deus fala na sua boca, o Espírito Santo te revela. Pedro levanta com autoridade e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia. Então o segundo pilar da estratégia emocional de Jesus era estar cercado de pessoas com um alinhamento de propósito. Estar cercado de pessoas que tinham a mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Porque assim ele se blindava. Louvado seja Deus. Então, para nós copiar Jesus, eu preciso estar cercado das pessoas que têm a mesma linha de pensamento que eu, que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, e também pessoas que sabem quem eu sou e qual é a minha missão nesta terra. Então, em nome de Jesus, irmãos, pare e reflete, não precisa responder. Quantas pessoas conhecem a sua missão? De você chegar e você perguntar assim: quem eu sou? E a pessoa não, por exemplo, eu chegar e perguntar assim: quem eu sou? A pessoa não responder: você é o Tiago. Essa não é a resposta. Quantas pessoas que você vai perguntar quem eu sou e ela não vai responder o seu nome, mas vai responder o seu propósito, o seu chamado, a sua missão, aquilo que você veio na terra para fazer. Em nome de Jesus. Aleluia. Que eu venha alcançar o alvo. Em nome de Jesus. Você precisa estar cercado de pessoas que estão alinhados com o seu propósito, com a sua missão, que se preocupam com aquilo que você é, que se preocupam com aquilo que você tem para transmitir, com a mensagem que você carrega no coração, e não com aquilo que parece, com aquilo que pensam, com aquilo que falaram, com aquilo que disseram, com aquilo que pensaram, que viram, que sonharam, mas sim com aquilo que você é. Não com aquilo que você foi, ou com o que você fez, ou o que você falou, mas aquilo que você é, o seu propósito, o seu chamado, a sua missão. Ah, mas semana passada, mês passado, você estava ali ou você estava lá. Não. Deus não está preocupado com isso. E você tem que estar cercado de pessoas que não estão preocupadas com isso, mas estão preocupadas com aquilo que você veio nesta terra para fazer. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero me alinhar ao seu propósito. Em nome de Jesus também agora. Hoje é quarta-feira profética, é por isso que eu fico fazendo os irmãos repetir várias coisas. Se você sentir de Deus, olha para alguém e fala: eu quero me alinhar ao seu propósito. Eu quero me alinhar ao seu propósito. Aí, mas se sentir de Deus, essa não é. Amém, irmãos? Quando a gente fala de Jesus, eu quero me alinhar ao propósito do meu pastor. Louvado seja Deus. Olha aí, pastor, dá uma glória aí. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero me alinhar ao seu propósito. Conte comigo. Amém? Conte comigo. Eu conto com vocês também, em nome de Jesus. Comece. Nós estamos num lugar chamado um novo tempo de amar. Nós precisamos exercer isso. Isso é alinhamento de propósito. É por isso que toda vez eu repito a mesma coisa, porque eu desejo estar alinhado com o propósito do ministério. É lugar de recomeço. Então exercite alinhar-se ao propósito do ministério e dos irmãos que estão aí com você. E como é que eu faço isso? Conhecendo as pessoas. Conheça. Chega e fala: irmão, qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu chamado? O que Deus tem posto no seu coração? Divide comigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora,
o terceiro e último pilar, para a gente encerrar, que Deus me mostrou. Amém. E esse é o mais difícil. Da revelação, da clareza. Jesus suportava. Aleluia. Jesus suportava até mesmo a injustiça contra ele. Irmão, ele suportava. Como eu disse, ele sabia que ia ser injustamente traído pelo seu discípulo amado. Ele lavou os pés dele. Ele sabia que Pedro ia negá-lo, e mesmo assim ele amou Pedro. E depois ele pergunta para Pedro, não coincidentemente, mas já sabendo, ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Você me ama, Pedro? Segunda vez, sim. Pedro, você me ama? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque Pedro negou o Senhor 3 vezes, mas o Senhor Jesus, devolvendo para ele esse vínculo de amor, Jesus devolveu para ele e fez ele repetir 3 vezes. As 3 vezes que ele negou, Jesus fez ele repetir que o amava 3 vezes, para quebrar cada vez que ele negou a Cristo. Jesus tem te dado e me dado todos os dias a chance de dizer: Senhor, eu te amo, uma vez para cada vez que você negou. E Ele suporta, Ele suportou e ainda suporta toda a injustiça que foi feita contra Ele. Injustamente Ele foi traído por Judas. Injustamente Ele foi levado a julgamento. Injustamente Ele foi condenado. Injustamente chicoteado Ele foi. Injustamente Ele foi feito caminhar carregando aquela cruz. Injustamente Ele foi pregado na cruz. Injustamente erguido Ele foi. E quando erguido na cruz, nos últimos minutos ou segundos de vida, Ele olhou para cada um dos injustos, para cada rosto que Ele estava vendo, para cada um que cuspiu Ele, para cada um que chicoteou, para o soldado que bateu o martelo nos pregos, que pregou a mão dele na cruz, para aquele que levantou Ele na cruz, para cada um dos injustos que o chicotearam cruelmente. E nos últimos segundos de vida Ele levanta a cabeça e pega seu último fôlego de vida, e Ele fala: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Deus colocou em nossas vidas, irmãos, sede por justiça. Às vezes alguém pega e faz algo contra você, e a ira vem fortemente e aumenta até as suas forças. Você acha que você seria capaz de, com as próprias mãos, virar um carro? Mas por que tanta energia? Por que essa coisa nos invade? Existe um motivo. Toda energia que nós temos, existe um motivo. Quando a injustiça vier contra a sua vida, e as pessoas se levantarem dizendo toda calúnia e mal contra você, alegrai e regozijai-vos, porque bem-aventurados são vocês. E quando essa energia invadir o seu coração e o seu peito, o desejo de fazer alguma coisa, e você começa a tremer, e você fala: eu preciso fazer justiça, você pega toda essa energia e carrega na arma mais poderosa que existe, chamada oração.
se cercar de pessoas alinhadas com o seu propósito, e é suportar até mesmo a injustiça, suportar e orar pelas pessoas que cometem injustiça contra você. Fique de pé em nome de Jesus.